Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente tá aqui para analisar os jogos do dia 20 de maio, desse sabadão. Sem enrolar demais, bora pros jogos. Fala galera, antes da gente começar essas análises aqui, queria falar duas coisas pra vocês. A primeira é que eu tô gripadaço mesmo, tô ruim pra caramba, então desculpa aí a voz, desculpa tá fungando, mas a gente tem que analisar os jogos mesmo assim que o mercado não para. A outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu queria agradecer de coração aí todo mundo que tem deixado like nos vídeos, a galera que tá se inscrevendo no canal, a galera que tem me adicionado lá no Instagram. Então pra gente continuar nessa pegada, eu vou pedir pra você, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like no vídeo, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos começar aqui. Primeiro jogo do dia que a gente tem, 11 horas da manhã pela Premier League, a gente tem o Liverpool contra o Aston Villa. Galera, Premier League está na reta final, Manchester City já é praticamente campeão, porque o Arsenal tem um jogo a mais, só tem mais duas partidas para jogar. Vamos supor que o Arsenal ganhe essas duas partidas, ele soma 6 pontos. Com os 81 que ele já tem, ele vai a 87. O Manchester City tem 3 jogos para fazer ainda. Se ele vencer um desses 3 jogos, ele já é campeão porque ele vai a 88 pontos. E até se ele empatar esses 3 jogos, ele também é campeão. Então é muito difícil o City perder os 3 jogos. Eu não vejo o Arsenal com chance de ser campeão. Para mim a gente já pode cravar aí, ó, pode me cobrar lá no final. Manchester City campeão da Premier League e da Champions League. Beleza? Então aqui o Liverpool é o quinto colocado, enfrentou o Aston Villa que é o oitavo. O Liverpool em 36 jogos venceu 19, empatou 8 e perdeu 9. Já o Aston Villa em 36 jogos venceu 17, empatou 6 e perdeu 13. O Liverpool começou muito mal o campeonato, mas agora até que vem numa sequência bem bacana, ó. Nos últimos 5 jogos venceu os 5. Já o Aston Villa nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Galera, o que eu sempre falo pra vocês, quando um time tá num momento muito bom, a gente tem que surfar na onda. Então, eu vou confiar na vitória do Liverpool. Essa é a minha entrada para essa partida, vitória do Liverpool. Por quê? O Liverpool ele é o quinto colocado e está só um ponto atrás do Manchester United. Então o Liverpool vai querer essa vaga para a Champions League. E o Manchester United tem um jogo a menos, ou seja, o Liverpool não pode vacilar. Tem que torcer por um vacilo do United e não pode vacilar. Então jogando em casa contra o Aston Villa, eu acredito nessa vitória do Liverpool. Por isso que a minha entrada para Liverpool e Aston Villa é vitória do Liverpool. Galera, próximo jogo que a gente tem aqui, agora a gente viaja lá para a Turquia. 1h da tarde a gente tem o Galatasaray contra o Sivasspor. Galera, o campeonato turco, né, não é novidade para ninguém, fica a disputa ali entre o Galatasaray, o Fenerbahçe e o Besiktas. O Galatasaray está 5 pontos à frente do Fenerbahçe, mas ainda tem campeonato para acontecer, então não pode vacilar. O Sivasspor é o 11º colocado, vem numa campanha ali de meio de tabela, não tem mais nada além disso. Os últimos jogos do Galatasaray foram 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Sivasspor vem num momento bem ruim, ó. São 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Então, galera, para essa partida aqui a gente tem 2 cenários. O campeonato turco é muito bom para gol, costuma sair gol no primeiro tempo em grande parte dos jogos. Então, uma entrada interessante, meio gol no primeiro tempo, é bacana, ali uma odd de 1,23 a 1,25. Quem quiser mercado de resultado, vitória do Galatasaray, não tenho que inventar. Inclusive, essa é a minha entrada para essa partida. Galatasaray e Sivasspor, vitória do Galatasaray. Galera, agora a gente vai para a Alemanha, 1h30, a gente tem Bayern de Munique contra o RB Leipzig. Galera, é clássico, o campeonato alemão está muito disputado esse ano, diferente do que nos anos atrás, do que vem acontecendo. O Bayern de Munique está só 1 ponto na frente do Borussia Dortmund. Então, não pode vacilar. Jogando em casa, mesmo sendo clássico, o Bayern vem como grande favorito. O Leipzig está na 3ª posição. Só que a gente tem que respeitar o Leipzig. Então, para esse mercado aqui, a gente tem que analisar o seguinte. Ó. Nos últimos 5 jogos do Bayern, em todos eles, a gente viu mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Leipzig, em 3 deles, a gente viu mais de 1,5 gols. E quando Leipzig e Bayern se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente viu mais de 1,5 gols. O Bayern jogando em casa, nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols.
E quando joga em casa contra o Leipzig, venceu 3 e empatou 2, não perdeu. Então, galera, quem quiser operar no mercado de resultado para essa partida, vitória do Bayern é interessante. O mercado de gols, o campeonato alemão paga muito pouco para gols, a gente teria que entrar ali com 2,5, que já é um pouco arriscado. Quem quiser ir no mercado de ambas marcam, também é interessante, porque se a gente olhar aqui nos últimos 5 jogos do Bayern, em 3 a gente viu ambas marcam. Mas galera, campeonato alemão, se tratando de Bayern de Munique, só um ponto na frente, não pode vacilar, joga em casa. A minha entrada para essa partida é vitória do Bayern de Munique. Galera, próximo jogo aqui, agora a gente vai para Portugal, 2 horas da tarde, a gente tem o Boa Vista contra o Braga. Galera, o Braga faz uma campanha muito legal nessa temporada, é o terceiro colocado, tá 5 pontos atrás do Porto. No momento tá indo disputar a eliminatória da Champions League, que é bacana, que geralmente fica Benfica e Porto, né, ali com a vaga direta, o Sport na eliminatória, e dessa vez o Braga está na frente, está 4 pontos à frente do Sport. Não quer perder essa vaga, para isso precisa vencer o Boa Vista, que é o 11º colocado. Vamos dar uma olhada no retrospecto dessas duas equipes aqui. O Boa Vista, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Já o Braga, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Quem estiver olhando para o mercado de gols, nos últimos 5 jogos do Boa Vista, em 3 deles a gente viu ambas marcam e mais de 1,5 gol. Já do lado do Braga, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente viu mais de 1,5 gol e ambas marcam. Então o mercado de gols é interessante. Mas para essa partida aqui, a gente pode colocar vitória do Braga com empate anula, para a gente proteger a nossa operação. A gente consegue ali uma odd de 1,20 a 1,25. Mercado de gols, quem quiser, mais de 1,5 gol, pagando ali 1,20, 1,23, também é interessante. Por isso que a minha entrada para Boa Vista e Braga é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para a Itália, 3h45, a gente tem o Milan contra o Sampdoria. Galera, vamos analisar a classificação aqui. O Milan, como a gente sabe, na Champions League foi eliminado para Inter. Inter vai fazer a final com o Manchester City. E o que o Milan está almejando aqui? A vaga na Champions League do ano que vem novamente. Já que o campeão da Champions League garante a vaga, o Milan não vai garantir, ele não vai se contentar com essa Liga Europa aqui. O Milan está 4 pontos atrás da Lazio, faltando 3 jogos. É bem possível correr atrás dessa diferença, só que para isso precisa vencer a já rebaixada Sampdoria, que em 35 jogos venceu apenas 3, empatou 9 e perdeu 23. Então nada melhor para o Milan do que curar essa ressaca aí de eliminação, vencendo bem e vencendo em casa. Então vamos lá, para a gente analisar, vitória do Milan, quem quiser colocar no bilhete, vitória do Milan na partida, tá boa, uma odd de 1,17 a 1,20. Quem quiser de repente fazer uma entrada simples ou só uma dupla, vitória do Milan no primeiro tempo, tem valor legal. Mas a minha entrada para essa partida é vitória do Milan. Era voltando para Portugal aqui, agora 4h30 da tarde, a gente tem o Famalicão contra o Porto. Galera, vamos olhar a classificação aqui. O Porto é o 2º colocado, enfrenta o Famalicão, que é o 8º. O Porto está 4 pontos atrás do Benfica, só que o campeonato ainda tem algumas rodadas para acontecer, então não custa sonhar, torcer por um vacilo do Benfica, né? O time tem que estar preparado para assumir a liderança. Se a gente puxar aqui os últimos 5 jogos do Famalicão, perdeu 4 e empatou 1, não venceu. Se a gente puxar os últimos 5 jogos do Porto, venceu os 5. Então, galera, para essa partida aqui, o que a gente tem de interessante? Vitória do Porto é sempre interessante ali, com uma odd de 1,40, tá excelente para a gente colocar no bilhete. Quem quiser operar no mercado de gols, mais de 1,5 gol na partida, também tem valor legal. Quem quiser operar no mercado de gols no primeiro tempo, meio gol no primeiro tempo, é interessante também. Mas a minha entrada para Famalicão e Porto é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vem para o Campeonato Brasileiro, 6h30 da tarde, a gente tem Botafogo e Fluminense. Galera, clássico carioca, como eu sempre relembro para vocês aqui nos vídeos, em clássico, qualquer que seja o clássico, qualquer país, qualquer campeonato, é muito arriscado operar no mercado de resultado, por mais favorito que um time seja. Os dois times tendem a crescer em dia de clássico, e o clássico Botafogo-Fluminense não é diferente. Se a gente puxar aqui o retrospecto, nos últimos 5 jogos do Botafogo, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate.
nos últimos 5 jogos do Fluminense são 3 vitórias e 2 empates. O Botafogo é o líder do campeonato brasileiro, né? Venceu 5, perdeu apenas uma. O Fluminense venceu 4, empatou uma e também perdeu apenas uma. Então são dois times que vivem um bom momento, vem jogando futebol legal. Então, por se tratar de clássico, o que a gente vai fazer? Operar no mercado de gols. Como eu sempre falo em clássico, mercado de 1,5 é interessante. Só que para esse clássico aqui, para essa semana em especial, galera, o que a gente tem que analisar? Tanto o Botafogo quanto o Fluminense tem jogo no meio de semana, o Fluminense pela Libertadores e o Botafogo pela Sul-Americana. Então pode ser, né, que ele poupe alguns jogadores para essa partida. Mas se tratando de clássico, ninguém quer perder. Então eu acredito que os dois times vêm com força máxima. Se você quiser deixar essa partida pro ao vivo, é legal, até para assistir um joguinho bacana ali no final da noite, tá excelente. Acompanhe as escalações, esperou sair as escalações, aí a gente faz a nossa entrada. Mas se você quiser fazer uma entrada ali pré-live, o que eu aconselho? Mais de 1,5 gols na partida. A gente consegue ali uma odd de 1,30, 1,34. Tá excelente pra gente colocar no bilhete, beleza? Por isso que a minha entrada para Botafogo e Fluminense é mais de 1,5 gols na partida. Galera, continuando no Campeonato Brasileiro, ainda às 6h30, a gente tem São Paulo e Vasco. Galera, vamos olhar a classificação aqui? O São Paulo é o 10º colocado. Em 6 jogos, venceu 2, empatou 3 e perdeu apenas 1. O Vasco é o 16º colocado. Em 6 jogos, venceu 1, empatou 3 e perdeu 2. E o que a gente tem de interessante aqui, galera, para essa partida? O São Paulo, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente viu mais de 1,5 gols. O Vasco, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a gente viu mais de 1,5 gols. Só que o que a gente tem de interessante aqui é que quando Vasco e São Paulo se enfrentam, nos últimos 5 jogos, a gente não viu mais de 3,5. Ou seja, a gente não vê goleadas. Não costumam sair goleadas quando São Paulo e Vasco se enfrentam. Eu também não acredito que a gente vai ver uma goleada nessa partida. O São Paulo vem como favorito. Mas o Vasco, por incrível que pareça, vem jogando melhor fora de casa do que em casa. Então, quem quiser operar no mercado de resultado, eu aconselho. São Paulo protege ali com um empate anula. Né, que se o São Paulo empatar, a nossa entrada é anulada, a gente não perde. Mas eu vou operar no mercado de gols. Para essa partida aqui, eu vou operar no menos de 3,5. Não vejo saindo uma goleada para essa partida, talvez um 1-0, 1-1, até um 2-1 para a gente estar valendo. Beleza, galera? Por isso que a minha dica para São Paulo e Vasco é menos de 3,5 na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos aqui da noite, antes da gente analisar essa partida, se você ainda não deixou o like no vídeo, ainda dá tempo, deixa aquele like aí pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vou deixar meu Instagram passando aqui em cima também, quem quiser me seguir, fazer uma pergunta, pegar uma entrada ao vivo ali que eu tô sempre postando no Instagram, com mais notícias sobre futebol, é só me seguir lá, beleza? Então vamos lá, último jogo do dia, às 9 horas da noite a gente tem Santos e Palmeiras. É outro clássico e como eu sempre digo, clássico, eu tô fora do mercado de resultado. Pode ser um time tá em primeiro, o outro time tá em último. Sendo clássico, galera, eu tô fora do mercado de resultado. Mesmo o Palmeiras sendo favorito, outra coisa que a gente tem que ficar ligado para essa partida. Tanto o Santos quanto o Palmeiras tem jogos no meio de semana. O Santos pela Sul-Americana e o Palmeiras pela Libertadores. Então é bom ficar ligado nessas partidas que os times podem poupar jogadores. Clássico é sempre interessante. O mercado de cartões, né? Pode ser time reserva, time de juniores, time sub-15... Todo mundo que chega junto, a gente provavelmente vê bastante cartões, ali mais de 2 cartões, mais de um cartão no primeiro tempo, ambos os times recebem cartão, é sempre interessante para a gente colocar no bilhete, ficar ligado nessas entradas, até para a gente variar um pouco, né, os mercados, não só operar em resultado, não só operar em mercado de gols. Eu sei que todo mundo tem aquela mística, né, quando eu opero em mercado de gols, nunca sai. Se eu tivesse colocado a vitória, eu botei 1,5, deu 1-0. Se eu tivesse colocado a vitória, tinha batido. Galera, mas cada jogo tem que ser analisado de uma maneira. Tenha isso na sua mente, beleza? Então vamos lá. Santos e Palmeiras. Como eu falei, clássico paulista. O Santos é o 7º colocado em 6 partidas. Venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. O Palmeiras é o 2º colocado em 6 jogos. Venceu 4 e empatou 2. Ainda não perdeu no campeonato. E o que a gente tem para analisar aqui para essa partida, galera, é o seguinte. Nos últimos 5 jogos do Santos, em todos eles, a gente não viu o mais de 3,5, né? São 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos jogos do Palmeiras já é o contrário, ó.
nos últimos 5 jogos, em todos eles, a gente viu mais de 1,5 gol. Palmeiras venceu 4 e empatou apenas uma. E quando Palmeiras e Santos se enfrentaram, nos últimos 5 confrontos, olha aí galera, nos últimos 5 confrontos, o Palmeiras venceu 5. Só que, clássico, é difícil operar no mercado de resultado, galera. Eu sempre falo isso pra vocês. Então, o que eu vou fazer para essa partida? Vou deixar pro ao vivo, mas a galera sempre me pede, pô, mas deixa sua entrada aí, deixa sua dica. Se eu fosse operar pré-live para Santos e Palmeiras, eu iria de dupla chance para o Palmeiras, né? Colocaria ali uns escanteios e uns cartões para completar o bilhete, ia estar excelente. A gente já conseguiu uma odd ali de 1,60 a 1,70, tá muito bom pra gente. Quem quiser operar no mercado de gols, mais de 1,5 gol é interessante. Clássico, os dois times tendem a querer vencer, isso acaba abrindo espaço para um contra-ataque, e aí de repente já bate o nosso 1,5. Beleza, galera? E por isso que a minha entrada para Santos e Palmeiras é mais de 1,5 gol na partida. Então é isso, galera, fechamos nossos jogos aqui de hoje. Mais uma vez vou pedir, para quem ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, é rapidinho, é de graça e você me ajuda pra caramba, beleza? Vou deixar o nosso bilhete aqui, que seja um dia muito bom pra gente, até a próxima e um abraço, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim: vitória do Galatasaray em cima do Sivasspor, mais de 1,5 gol na partida entre Boa Vista e Braga e mais de 1,5 gol na partida entre Famalicão e Porto, totalizando uma odd de 1,83. Boa sorte pra gente, até a próxima e um abraço, galera.